Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Cafezinho no WC, que começa a partir de agora, aqui no blog O Cafezinho, também nos outros blogs que são nossos parceiros, como o Botando Pilha e também na página do programa Cafezinho no WC, na minha página Wellington Calazans Debate. E eu desejo um ótimo dia para você. Eu já vi que chegaram aí Bete Garcia, Minerva Silva, Camila Govedice, o Rômulus, que vai conversar comigo também, a Cicleide Cassiano, Patrícia, quanta gente boa chegando. E o programa Cafezinho no WC, Janaína Miranda chegou, Leia também chegou. Olha, um ótimo dia mesmo. O programa Cafezinho de ontem, Cafezinho WC de ontem fez mas foi uma grande repercussão, uma repercussão muito positiva com a participação aqui da Ligiana e também do senador Roberto Requião, né? Então foi um programa bastante movimentado. As mulheres Dri Bezerra, Ingrid Cordeiro, Paula Cristina, Soraya Soutelo, Silvana Salvador, todo mundo chegando, bom dia para todo mundo. Vamos começar a compartilhar o programa? Então, só completar, as mulheres, Janaína Pardi também, bom dia para Cirlei Lima, Aparecida Vilarim, bom dia para todo mundo que está chegando. Olha, nem sempre Ana Valença, Sueli Alves, nem sempre dá para falar o nome de todo mundo. E o Adriano Curum, por exemplo, eu falo quase sempre, a Adelita Silva, estou falando agora. Mas todo mundo se sinta abraçado aí, tá bom? É um bom dia que eu desejo para você. Quem está chegando cedo tem prioridade. Esse é o momento de compartilhar o programa. Eu peço a você que compartilhe. Bom dia para todo mundo que está chegando. Esse é o programa Cafezinho no WC. As mulheres ficaram ontem muito satisfeitas porque agora terão representação aqui no programa. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou procurar ampliar, inclusive, a participação feminina no quadro de comentaristas aqui do programa, para que a voz feminina, que é a maioria, né? Existem mais mulheres do que homens no Brasil e nós não podemos ter essa carga de testosterona tão elevada assim. Se as mulheres têm esse potencial, nós temos que explorar esse potencial da melhor maneira possível, explorar no bom sentido da palavra, né? Aproveitar, aprender, é nesse sentido que eu quero falar, tá bom? Essa coisa do ficar se policiando o tempo todo para escolher até umas palavrinhas que são básicas é realmente um pouco incomoda, sabe? Porque a gente perde um pouco a criatividade. Então, vamos combinar o seguinte: quando eu falar uma bobagem muito grande, aí vocês me dão um toque aí e eu peço desculpas e explico como é o correto. Porque se eu ficar me policiando para cada expressão que foi criada pelos grupos LGBT, feministas, etc., eu não vou conseguir comunicar, não é? E espero que vocês entendam onde é que eu quero chegar também, né? Senão o grupo de linguistas vai dizer tá dose o negócio. Vamos parar com essa segmentação e lutar por referendo revogatório, que aí a gente ganha, não é? Recupera a democracia e sai todo mundo feliz nessa história, cada um sendo o que é, fazendo o que gosta, e eu acho que é esse o melhor caminho, tá? Um ótimo dia para você. Já compartilhou, já curtiu as páginas aí do Cafezinho, do Botando Pilha, do Cafezinho no WC, a minha página Wellington Calazans Debate? Já curtiu? Então, tá na hora de curtir, né? Curtir pra gente ampliar. E tem mais um detalhe aí, você deve também, além de Roberto Sabo, bom dia, José Antônio Alves, bom dia também. Você deve também acionar as notificações. Isso é importantíssimo, acionar as notificações, porque aí, quando o programa entra no ar, você é imediatamente avisado de que o programa está no ar, entendeu? Muito importante ativar notificações da página que você curtiu, para que você receba o aviso da própria plataforma, né, que você está acompanhando a gente, ou melhor, que a gente está no ar, e você possa acompanhar a gente. Então, eu estava falando aqui, compartilhe. Nesse exato momento, por exemplo, que eu estou conversando com vocês aqui, eu estou compartilhando com o Botando Pilha, tá? Então, aí eu estou falando com vocês e estou compartilhando. Então, nós podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Incrível, né? Quando tem mais de um neurônio, fica tudo mais fácil. Então, eu estou fazendo isso para que você possa
Estou lhe dando esse tempo também para que você possa compartilhar. Porque a audiência do programa tem aumentado a despeito de toda a perseguição que nós temos sofrido. E isso é uma coisa muito rara de acontecer. Não é? Mudaram aí os dados de audiência e etc. Mas nós continuamos crescendo. E por isso eu dou bom dia para você que está no cafezinho, no Botando Pilha, na página do Cafezinho no WC, na minha página, o Wellington Calazans Debate, porque essa audiência vai aumentando, e a gente vai falando para mais e mais pessoas. Vamos saber o que é que a gente vai falar no programa de hoje? Olha, o programa de hoje vai ser muito legal, porque eu tenho o Luiz Cláudio, que aparece aqui dia de segunda-feira, mas que por causa do feriadão ele ficou lá em Ubatuba, né? Mais uma manhã para não pegar o engarrafamento, que ele não é bobo, né? Ele é baiano, o cara é esperto pra cacete, tá? Então o Luiz Cláudio não pôde participar na segunda-feira, e aí eu troquei com o Rômulo, só que aí Rômulo tá agradando a galera, e a mim também, bastante. Eu chamei Rômulo quase todos os dias, e ele volta também hoje. Então a gente vai ter Rômulo falando sobre referendo revogatório comigo, a gente vai ter o Luiz Cláudio falando sobre o medo do ladrão de galinha, que é a estratégia aplicada aí pela turma que assaltou o poder, e eu também vou falar sobre como se diz, sobre uma possibilidade que foi levantada pela Tereza Cruvinel, lá no blog, no site Brasil 247, de que os deputados vão tentar atrasar a votação, certo? De Temer, certo? Suspensão de pauta é o nome disso, para que Temer vá sangrando. Eu achei muito interessante isso, porque a gente sabe aqui que Temer não é o presidente da República. Temer é apenas o cara que segura a caneta para entregar o Brasil às petrolíferas, como o senador Roberto Requião colocou ontem, e ao mercado financeiro. E o braço das petrolíferas do mercado financeiro no Brasil é a Rede Globo. Então, Temer é siamês da Globo. E por isso é melhor deixar ali. Porque Temer sangrando, a Globo sangra junto. Todo mundo aí sangra junto. A Lava Jato, essa turma aí do golpe. O STF, tudo, né? Então, acho interessante, eu vou falar sobre isso com vocês. Vamos botar a vinhetinha de abertura, que é a música do Raul Seixas, Paranoia, e aí eu já chamo o Luiz Cláudio pra gente bater um papo com o Luiz, tá bom? Vamos nessa? E eu tenho que ficar cantando em cima da música agora, para não tirarem o vídeo do ar. É uma coisa incrível, né? Vacilava sempre a ficar nu lá no chuveiro, com vergonha. É a música do Raul Seixas, Paranoia, bom dia. Você não precisa ter medo de nada. Eu estou invadindo o seu WC. Sabe por quê? Porque eu quero falar sobre política com você. Você pode ficar à vontade. Pode fazer tudo que se faz dentro do banheiro. Eu não vou contar nada pra ninguém. Tá bom? Esse é o programa Cafezinho no WC. Eu sou o Wellington Calazans. E esse programa vai ao ar de 6 da manhã às 6h30, mesmo no horário de verão, hein? E pra você não ficar pensando que é vida boa, você não ficar pensando que é vida boa de quem mora na Suécia e o horário é mais à frente, a partir da próxima semana, só serão 3 horinhas de diferença daqui da Suécia para o horário de verão. Então eu tenho que acordar mais cedo ainda. Por quê? Porque eu tenho que preparar o programa, preparar a luz, preparar as músicas, não é? Não pense que assim sentou e começou a falar e tá tudo resolvido, não. Tem que discutir a pauta com os comentaristas. É um trabalhão danado aqui, mas eu faço com muito amor. E eu tenho certeza de que esse programa não é meu, esse programa aqui é uma parceria entre o cafezinho e o público. É o programa, sem dúvida, um dos programas mais interativos da internet. E eu tenho recebido um feedback muito positivo sobre isso. As pessoas têm gostado muito mesmo do programa. E por isso eu sou muito grato por poder... sou muito grato por poder estar à frente desse programa. Um espaço que foi criado, assim, pela necessidade de dialogar sobre política e que hoje ganha mais e mais espaço, né? Sempre trazendo bons convidados, bons comentaristas, como é o caso aqui do Luiz Cláudio. Bom dia, o psicanalista Luiz Cláudio. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Tudo bem, sim. Tudo bem. Maravilha. Tá bem bronzeado aí, Luiz. Se é que isso é possível, que nós somos daqui, né? Aqui essa pele nossa aqui, que basta um raio de sol pra gente virar cor de chocolate, né? Já é por natureza. Já é por natureza, exatamente. Luiz, você que é psicanalista vai me ajudar e ajudar o público hoje a entender o que é que se passa na cabeça de ladrão de galinha, né? Porque se ele tem que roubar rápido, mas ele
vive sob pressão, sob medo, sob o medo da galinha fazer barulho e acordar ou o vizinho ou o dono, medo da polícia chegar de assalto também, não é? Assim, de surpresa, medo do dono do galinheiro estar ali cuidando dos outros animais à volta e flagrar o ladrão de galinha roubando a galinha, enfim, é um medo terrível. Então essa tática aí, é exagero dizer da minha parte, do ponto de vista psicanalítico, que esse assalto de querer vender pré-sal, destruir a educação, destruir saúde, destruir tudo, pega a galinha ali, pega a galinha... Isso é tática de ladrão de galinha, Luiz? É assim, mas dos perigosos, né? Perigosos. Você sabe que... Galinha dos ovos de ouro, né? Então... Eu lembrei até, quando você sugeriu a pauta, eu fiquei pensando nisso, e aí eu lembrei do tempo que eu era jovem e tal, você deve ter feito isso também, e que ia roubar fruta, né? Nunca roubei, não, você tá errado. Né? Aí uma coisa que eu me orgulho, nunca roubei fruta, pronto. Sério? Você tem orgulho disso? Na verdade, eu tenho orgulho de ter roubado. Eu não. Eu achava bem baixo astral. Nunca roubei fruta. Legal, era muito divertido. Meus amigos roubavam, mas eu não curtia não roubar. Na boa, desde criança. Pode falar. Eu adorava, era divertido. Eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que a transgressão, ela faz parte do processo de amadurecimento do sujeito. Então, olha, era bastante interessante. Não é falso moralismo da minha parte, né? Eu falei brincando com você, tá bom? Eu nunca fiz isso, mas não condeno quem fez, tá bom? Mas eu participava da galera, assim, eu não roubava, eu não tinha coragem de ir lá, mas eu deixava a galera, eu tava ali, eu dava cobertura. Não, eu sei, mas é importante. De toda sorte, eu fiquei lembrando disso e o que acontece? Dessa sensação, né? Que eu fiquei pensando nessa sensação. E de fato tinha naquela época tinha uma adrenalina, né? Então tinha muita coisa a perder e tal. No caso desses casos, eu acho que faz sentido o que você está dizendo, porque a gente vê uma grande ofensiva contra os ativos. Os caras estão entregando nossos ativos, nosso futuro, né? Exatamente. Seja o pré-sal, seja a questão, todos os nossos ativos. E o que acontece? Tem a ganância por um lado, mas eu acho que tem outro elemento que aí faz muito sentido o que você colocou, que nem sei se eles se dão conta disso, muitos talvez não, que é o medo. Né? É um grande medo, e um medo da eleição do ano que vem. Também, né? Porque, exato, porque o que acontece? A medida é quase que um liquida total, né? Então, à medida que as coisas vão transcorrendo, e esses caras vão ficando expostos, né? As pessoas estão se dando conta, as pessoas estão acordando, gradativamente estão acordando. Então, o que eles estão fazendo? Por exemplo, essa semana tinha um lobista da Shell lá acho que o Requião até comentou aí ontem, foi isso ontem. Exatamente, um lobista da Shell soprando no ouvido do relator de uma medida que é para favorecer as petrolíferas estrangeiras. Assim, crime lesa pátria flagrante. Assim, é o flagrante do crime. Ali ele tinha que ser preso. O tanto lobista, porque é proibido o lobby, por lei é proibido lobby. Então, tanto o lobista como o relator tinham que ser presos em flagrante. Mas esse Brasil aí, que tem esse STF, que Gilmar Mendes fica namorando com a Aécio Neves pelo WhatsApp, você vai levar essa porcaria a sério? Não dá. É referendo revogatório a solução. Mas vamos falar sobre referendo depois. Continue aí, Luiz. Tá. Não, é isso, é uma liquidação total, né? Então os caras estão metendo a mão, como se diz lá na Bahia, a torta e a direito, né? Mas eles apostam, Wellington, na memória do povo, porque tem uma coisa que tradicionalmente o baixo treinamento cidadão do nosso povo acaba esquecendo, só que eles estão esquecendo de uma questão que é o seguinte: o povo está acordando. A gente tem a internet, a gente tem as redes sociais, e essas questões estão circulando muito. Né? Esses caras são que nem hienas, são hienas. Né? Uhum. Que você sabe que as hienas, elas não se limpam, né? Elas não limpam seu pelo com a língua e tal, como fazem os felinos. Então elas ficam exalando aquele odor, aquela putrefação, os restos que ficam no corpo dele. Então é que nem esses caras vão ficar. E eles estão fazendo isso em troca de benesses, pensando na eleição. Porque aí o cara consegue uma medida, através de medida provisória, algum financiamento, algum recurso para uma creche, para qualquer coisa desse tipo na sua cidade, e apostando nisso que o povo vai esquecer. Mas esses caras estão morrendo de medo. Eu
concordo contigo. Eu acho que estão morrendo de medo, sim. Certo. Do ponto de vista psicanalítico, esse medo Você falou aí da adrenalina de uma criança que rouba fruta, e a gente ficou brincando aqui de falso moralismo, né? Eu fiz isso para lhe perturbar também. Não, mas eu não pratiquei, não. mas eu falando sério, mas é essa adrenalina. Esses ladrões aí que estão na cleptocracia que está no poder, eles também podem estar sentindo essa adrenalina e eles têm o prazer de estar roubando o povo brasileiro, ao mesmo tempo que ele sabe que precisa desse povo. É aquela coisa, né, do cara que ele está roubando o pai dele para fazer algo que o pai jamais queria que ele fizesse. Então, é uma dependência, eles são viciados nesse tipo de prática? Você acha que já chegou ao ponto de uma necessidade mesmo de uma internação? Esses caras são realmente doentes, são ladrões. A internação, nesse caso, numa cadeia, né? Para a reparação social. É um caso do ponto de vista da psicanálise de gerar adrenalina também, eles sentem essa adrenalina, estou roubando, estou me dando bem. Será que passa isso nesses caras também? É possível dizer isso? Acho que sim, mas no que diz respeito à adrenalina é o que há de menos complicado. Eu acho, inclusive, que esses caras se enquadrariam, muitos deles, numa categoria que a gente, em psicanálise, chama de perversão. Né? Uhum. E que se enquadrariam, para ser didático, é o que socialmente se conhece como sociopata. Né? E o sociopata não é só esse sujeito que assassina, essa coisa que a gente vê nos filmes, não. É um sujeito que não tem alteridade, é um sujeito que não reconhece o outro e que a qualquer custo ele consegue o que ele quer e ao custo, inclusive, de passar por cima do outro. Isso é um sociopata, isso é um perverso. Então esses caras se enquadram nessa categoria. Há sim um prazer sádico em promover esse tipo de ação. Né? Então, se fosse só a adrenalina, a gente poderia até ficar contente, tal, que isso passaria em algum momento, mas não, há um prazer sádico. Isso é um desvio de caráter, é um desvio de personalidade. Esses caras gostam disso, eles adoram isso, eles têm consciência. O perverso é aquele que sabe que não deve fazer, e o exemplo do pai que você deu é muito bom. É o cara que diz assim, ele sabe que existe a lei, ele sabe que não deve fazer, e ele diz assim, putz, eu sei, mas mesmo assim eu faço. Uhum. Isso é o perverso, esse é o canalha. É o canalha, que você citou a semana. Que a gente estava discutindo, é o canalha. É isso. Aí entra no canalha mesmo. Então são canalhas que, na verdade, eles praticam o ato. Opa, desculpa, a musiquinha que você sugeriu já tá entrando aqui, mas não é a hora dela, não. Foi um acidente aqui do DJ, tá? O canalha, dentro dessa perspectiva que você está citando, é aquela pessoa que sente prazer na prática do mal, sabe que está fazendo mal a outra ou a outras pessoas, ainda assim sente um prazer sádico em fazer esse tipo de praticar esse tipo de coisa. É isso aí, resumindo dentro do perfeitamente. Uma linguagem popular. O prazer vem justamente disso. Uhum. Vem justamente daí. O prazer que esse sujeito sente é justamente em fazer o mal, em promover o mal, por assim dizer. Certo. Poxa, Luiz, é um terror. Então, só internando esse povo aí na papuda, né? A única solução é afastar um pouco da sociedade. Tem uma história, Wellington, que eu queria contar aqui, que eu fiquei pensando nisso ontem, Sim. Que é o seguinte, cara, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu não sei se você viu a coisa do Dória aqui, que ele queria dar ração. Ele recuou, né? Ele recuou. Ele disse que agora vai botar ketchup e ele mesmo vai comer. Aquele canalha. Esse é o canalha. Então, mas essa é uma prova de como esses caras estão acuados, entende? Uhum. Eu não sei se você tem notícias, mas lá no século tem uma história, dizem que atribuem a ela, mas enfim, eu acho que isso serve para mim, para você, para todo mundo que está militando na esquerda, que é a história da Maria Antonieta. Sim. Né? Lá do século XVII, da Revolução Francesa e tal, que ela era uma mulher extremamente extravagante, era a esposa do meu xará lá na França. Isso, do Luizinho, né? Do Luizinho. Isso. Enquanto a França passava por um período de crise terrível, dizem que ela via os pobres com fome, e aí... pedindo pão.
Se não tem pão, que comam brioche, disse ela. Né? E tripudiaram, de certa forma. O Dória faz o seguinte: se não tem pão, que comam ração. Essa é a frase do Dória. Porque o francês dele foi adaptado para o nível dele. Aí ele tem que fazer essas rimas pobres, né? O balão de São João, não é essas coisas assim, uão, essas rimas de Dória. Mas continue. Não, mas é isso. Isso tudo resultou num grande colapso social, que foi a Revolução Francesa. Ela foi parar na guilhotina, ela e o marido foram guilhotinados. Então, essa coisa de ficar tripudiando do povo em tempos de crise, a história dá mostras de que isso não rende muito não, viu? Então, esses caras deveriam estar bem espertos porque pode estar acontecendo. Eu acho que isso serve muito, mas muito de exemplo, e para reforçar a nossa luta, a nossa militância em torno dessa questão, porque tem limite. E o povo está sofrendo na carne. Uhum. E esse pessoal vai pagar. Vai pagar. Eu vou lhe falar mais uma coisa aqui, só para a gente concluir a nossa conversa, tá bom? Tá bom. O medo desses caras contratando empresas para que bloqueiem as páginas progressistas nas redes sociais e os conteúdos que são contrários a eles. O medo desses caras que estão agora tentando inibir, através da força, a reação das pessoas das favelas. O medo desses caras com medidas, aliás, dentro das escolas, evitando que o debate seja amplo, não é? E eles são tão burros que eles não sabem que os maiores intelectuais surgem. É como o roubar da fruta que você estava citando. Eu fui moldar, assim, eu nasci no interior da Bahia, em Alagoinhas, no interior da Bahia, num bairro pobre lá, chamado Santa Terezinha, tá? Então, eu nasci ali. Eu estudei em escola pública. Meu pai era policial militar. Minha mãe dona de casa, tá? Assim, felizmente sempre teve comida na mesa. Mas assim, nunca tive luxo, nada disso. E era exatamente pela impossibilidade de encontrar bons livros, de ver aquela diferença entre o filhinho de papai, que a gente chamava na época, depois evoluiu para Mauricinho e Patricinha, né? Então, aí na minha época era filhinho de papai. Eles ficavam ali fazendo um monte de bobagem, um comportamento social extremamente reprovável, mas estavam sempre nas melhores escolas, eles estavam sempre estudando na faculdade, no cursinho pré-vestibular. Então ele tinha todo um aparato para poder ser um médico. Bom dia, David Bacelar. Grande David, um abração para você aí. Obrigado por estar assistindo o programa. David Bacelar, que foi o representante da classe petroleira no Conselho da Petrobras e Conselho de Administração da Petrobras. E vai voltar, hein, David, porque o petroleiro precisa de você lá, tá? Grande David, uma figura fantástica que luta pela Petrobras, pelo pré-sal, para que seja do povo brasileiro. Um abração aí para você. Então, só retomando aqui. Então, a adrenalina que eu sentia era exatamente de pegar um bom livro e ler escondido. Eu recebia, assim, sempre de pessoas mais velhas do que eu, sempre me davam livros assim de Marx, esses livros todos que eram proibidos, e até de Jorge Amado que era proibido. Então, quando um Dória, quando esses caras aí ficam reprimindo, ficam tentando impor a censura de volta, falar em volta da escravatura em pleno século XXI e etc., isso é medo. Isso é medo, não há. Por isso que eu queria que você falasse com esse foco que você falou. E você falou muito bem, essa adrenalina que eles sentem, essa canalice que eles revelam, é exatamente a manifestação da fraqueza desse momento em que eles mergulharam o Brasil. É isso aí? Assim, em síntese, eu consegui sintetizar de forma popular o que você falou cientificamente, Luiz? Acho que sim. Essa tentativa de cercear, quanto mais há um impulso de cerceamento de outros discursos e tal, de outras manifestações, é ameaça mesmo, é medo. Então, é acuado, de certa forma. Eu concordo. Então, isso quer dizer que eles já perderam. Você pediu para que eu tocasse aqui a música do Caio Prado, que é um artista alternativo, né? E eu vou tocar aqui. A letra fala: enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe, dão armas aos fascistas
Eles são falsos moralistas. Enquanto você ri, eles dão curso ao retrocesso. Conspiram ministérios, eles sustentam privilégios. Enquanto você dorme, eles planejam um novo golpe. Golpe. Não armas aos fascistas, eles são falsos moralistas. Golpistas. Enquanto você ri, eles dão curso ao retrocesso. Golpe. Conspiram ministérios. Aí você pode pegar essa música no YouTube, Caio Prado, tá? Caio Prado está... Didática e direta, né? Pois é, você pode pegar no YouTube essa música do Caio Prado, que é excelente. E a sugestão aqui do Luiz. Eu quero mandar um abraço forte também para o Simão Zanardi, que é o atual presidente do Sindipetro Caxias, que está acompanhando a gente no aguardo da chegada da frota com petroleiros e petroleiras. Hoje vai haver uma grande atuação dos petroleiros em Caxias, certo? Então, na refinaria Duque de Caxias, perdão, tá? A chapa da FUP para a eleição do Sindipetro Caxias. É isso aí, uma grande manifestação e apoio total aí a Simão, David, a galera que acorda madrugada para fazer essas manifestações em defesa da Petrobras e dos trabalhadores da Petrobras. É isso aí, um grande abraço para vocês. Ô Luiz, muito obrigado. Você tá devendo vídeo pra galera. Você tá devendo vídeo pra galera. Não esqueça disso, tá bom? Eu anunciei. Quando a gente anuncia, a gente tem que trazer pra cá o vídeo. Tá bom, Luiz? Tem a palavra, é um compromisso, é um compromisso. É um compromisso, é isso. Eu acredito. I believe in you. Eu quero lhe agradecer aqui publicamente, Luiz, antes de me despedir de você, por você ter indicado a Ligiana Costa, que conversou com a gente ontem aqui. Ela é ótima. O público adorou o comentário dela, a participação dela, e ela agora vai ficar aqui conversando com a gente toda sexta-feira, tá bom? A partir da próxima semana. Muito obrigado. Opa, que bom, que bom. Muito obrigado pela indicação e pela colaboração aqui com o programa, tá bom? E você é muito bem-vindo, obrigado. Eu quero que você escolha os próximos temas. Eu não quero ficar escolhendo, porque eu fico na minha viagem aqui, porque eu leio o tempo todo essas notícias aí do Brasil e de outros países, então eu fico tentando associar conhecimentos, mas você pode trazer uma novidade muito boa para mim. Eu não quero mais pautar você. Eu quero que você defina o que é que você quer falar e já traga uma ideia, um briefing, para que eu apenas formule algumas perguntas com o público. Tá bom, então? Ok. Tudo bem. Tá tudo bom. bem. Aqui assim, é tudo aberto. A reunião de pauta aqui é transparência total. Um abraço, Luiz. Tudo de bom para você. Abraço a todos aí, velho. Valeu, tchau. Eu conversei com o Luiz Cláudio, que é psicanalista, e o Luiz Cláudio deixou claro para você aqui que o outro lado tá com medo. Você percebeu isso? Toda essa estratégia, essa adrenalina que eles sentem para roubar rápido, medo do povo, o prazer sádico de praticar o mal, tudo isso é medo. Tudo isso é medo. Eles estão com medo porque eles sabem que eles estão na contagem regressiva. Ladrão de galinha tem que roubar rápido. Não é? Ou porque a galinha faz barulho e acorda todo mundo, ou porque o dono tem um horário diferente do que ele imaginou e chega lá e flagra. Porque o povo está acordado já. É o grande lance é que o povo está acordado. Vamos trocar o tema? Cantando no banheiro, berrando no chuveiro, deixo logo meu corpo inteirinho ensaboado. Vizinho, viga ensopado. Papai bate na porta, a maçaneta entorta, não abro. Essa é a música do Eduardo Zeca que eu uso pra trocar o tema. O programa tá estourando, mas eu vou continuando o programa, porque no horário de verão tem que ser legal com o pessoal do Nordeste, que tá pedindo para que eu comece 6h30 da manhã. Eu não vou começar, vou começar às 6, tá? Mas aí o pessoal da região que tem o horário de verão já assistiu uma parte do programa, o pessoal do Nordeste vai chegando e vai assistindo. E eu vou falar agora sobre o segundo tema. O segundo tema do programa de hoje é um tema interessante porque vem uma observação muito boa da Tereza Cruvinel, que escreve para o Brasil 247, uma jornalista muito boa, Tereza Cruvinel, dispensa apresentações, né? E ela tem muito boas fontes lá em Brasília. E ela fala assim, está entre aspas, inclusive, vamos impedir que eles votem e enterrem a segunda denúncia no plenário. O que Temer vai enfrentar agora é uma sangria prolongada, pois o governo tem votos para rejeitar a denúncia, mas não os 342 votos que autorizam o início da votação.
Isso foi anunciado pelo deputado Silvio Costa, lá de Pernambuco, certo? E que está esperando que desta vez todos os partidos de oposição e os que votaram contra Temer na primeira denúncia mantenham a estratégia da obstrução de pauta. O que é essa obstrução de pauta? Essa obstrução de pauta vai deixar Temer refém. Ele continua no poder, mas ele vira refém. E os deputados que queriam salvar Temer continuam reféns. E aí eles vão ter que sofrer nesses tempos aí que a eleição fica batendo já na canela, né? A água já está batendo no tornozelo. Eles ficam sofrendo a pressão de quem? Da base eleitoral deles. Então não tem ambulância, como disse Requião ontem, que os caras estão vendendo o pré-sal para receber ambulância. Não tem ambulância, não tem nada que salve deputado que tenta abraçar Temer neste momento. Então é muito interessante esse artigo da Tereza Cruvinel, porque é uma estratégia muito inteligente. Eu falei aqui em vários programas que Temer não é o presidente da República. Ele é um cadáver em estado elevadíssimo de putrefação que está na sala, só que a sala está fechada, está todo mundo lá dentro da suruba do Jucá e da Globo e não consegue se livrar do cadáver, porque Temer tomou muito Viagra na suruba do Jucá e da Globo e teve um infarto político, ele é um morto político, está lá na sala. Resultado, nós temos que manter o Temer aí até que essa revolta necessária. Isso, cadáver insepulto. Gostei, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Mesmo depois que sai aqui do nosso papo, fica lá colaborando. Muito bom, obrigado. Então, o Temer aí, nesse momento, é muito interessante, porque essa mobilização em torno do referendo revogatório, que é o próximo tema que eu vou falar, e eu, inclusive, já vou chamar aqui o Rômulus, né, para a gente falar sobre isso. O Temer no poder significa a destruição da imagem de quem apoiou ele até aqui. Então, se tem essa arma de manter, certo? De manter o Temer no poder para detonar esses deputados que estão com ele, vamos usar essa estratégia. Sabe por quê? Porque ninguém quer Temer. Ninguém quer Temer. Mas se ninguém quer Temer, mas a gente tem que fazer política com o cérebro e não com o estômago. Então, muito interessante o Silvio Costa, né? Vou confirmar aqui o nome dele, é exatamente o Silvio Costa, que é de Pernambuco. É muito interessante essa obstrução de pauta, porque aí ninguém salva Temer agora e fica lá aquele tema em debate. Aí esses caras que queriam salvar Temer hoje não vão ter coragem, mais próximo da eleição, de salvar Temer de novo. Porque não adianta tirar Temer e botar Maia, como a gente já falou aqui. Porque Maia foi aprovado no teste de sofá da Globo, né? Ele foi lá e deu a chupadinha nos irmãos Marinho e está pensando que tem a legitimidade popular só porque a Globo aprovou e quer ele. Mas a Globo não é que a Globo não goste de Temer. A Globo é Temer. Temer é Globo. A Globo porque a Globo não pode mais perder o poder de mobilização dela com esse defunto que ela colocou, dizendo que iria salvar o Brasil de Dilma e de uma ditadura comunista bolivariana e o cacete a quatro. Lembram disso? Toda essa baboseira da Globo está aí revelada em volta da escravatura, 3,5 milhões de pessoas na miséria, está na perda da estabilidade do emprego, inclusive de pessoas que apoiaram o golpe, está na chegada de profissionais estrangeiros, quando o Brasil tem 50 mil engenheiros desempregados, tem não sei quantos mil médicos sem lugar para trabalhar. Então, esse mesmo pessoal que apoiou o golpe está revoltado com a Globo e com Temer, e a Globo agora quer se livrar. Não vai se livrar. Agora o negócio é sangria. Vamos usar a democracia. Ou então, uma revolução imediata. Mas como isso a gente não tem esse poder de mobilização ainda, essa revolução ela é construída aos poucos. Porque não existe a possibilidade da Globo mentir e segurar uma coisa, a fome. E isso foi comprovado ao longo da história no Brasil. O Brasil não teve revolução nas ruas, não teve sangramento, mas teve a revolta do estômago. Então foi por isso que Fernando Henrique Cardoso, mesmo depois de 8 anos no poder, roubando pra cacete, destruindo o Brasil,
e cheio da grana, impedindo que a esquerda chegasse ao poder, a esquerda chegou ao poder. Ele não conseguiu fazer sucessor. Entendeu? Foi por isso que que desde Lula, o PT foi eleito com Lula 2 vezes e Dilma 2 vezes. Porque através do voto, eles não ganham eleição. E o golpe não se sustenta mais. Então, existe hoje essa possibilidade da sangria. A nossa Globo é o estômago do povo. E o estômago do povo comeu, como disse Lula muitas vezes aí, filé, comeu comida gostosinha, não quer a ração do Dória. Não quer. O povo quer comida de verdade. O povo quer arte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Lembra disso? O povo não quer mais ração. O povo não quer mais sopa de prego, como eu vi no Nordeste, no interior da Bahia, no interior de Sergipe, perdão. Eu vi no interior de Sergipe, quando eu tinha 23 anos de idade. Eu fui fazer uma visita numa zona eleitoral, né, de um candidato lá, que eu passei lá umas orientações de comunicação na época, e eu vi pessoas tomando sopa de prego. Prego mesmo. Certo? Na época de Fernando Henrique Cardoso isso. Botava o prego com água e bebia aquilo como se fosse para ter ferro, algum ferro no corpo, para ter alguma sustância, como diz lá no interior do Nordeste. Entendeu? Sopa de papelão, muito bem, Luiz Cláudio, muito bem. Então, essa época da sopa do papelão, da gororoba da ração do Dória, não pega mais. E essa é a nossa Globo. A nossa Globo ronca muito alto, que é o estômago do povo. E aí deixa Temer aí querendo matar o povo nesse holocausto por mais um mês, que o que vai haver é a invasão da Globo, a invasão de Brasília, a revolta dentro do seio militar, porque tem soldado passando fome, irmão de soldado, sargento, cabo e etc. passando fome, e enquanto as altas patentes estão lá na mamata, não é? Então, tudo isso é tempo. O pior inimigo desses caras é o relógio. O calendário também. E se eles impuserem uma ditadura de verdade, dizendo que não vai ter eleição, não vai ter isso, vai ser pior ainda. Vai ser pior ainda. E aí, resultado, ou eles perdem agora, ou eles perdem depois. Eles não têm. O único caminho deles é perder. O nosso objetivo agora, e aí eu chamo Rômulus para isso, é debater referendo revogatório. Anote aí o que eu estou falando a você. É muito importante que você publique todos os dias algo contra a Rede Globo, que é a maior inimiga do Brasil e dos brasileiros dentro do Brasil, tá? Porque ela representa o capital estrangeiro e os Estados Unidos da América dentro do Brasil. Mas é muito importante que você crie também uma coisa muito positiva na sua manifestação. Essa expressão, referendo revogatório. Referendo revogatório significa dizer não a tudo que foi feito até agora. Referendo revogatório é a única saída. A única saída para o Brasil. É a única saída. Não tem, olha assim, estude, pense, tal, não tem outra. Não tem. É referendo revogatório. Então, como esses caras não têm saída mais, eles não vão ganhar nas urnas. E se eles impuserem a ditadura, virão outras manifestações muito mais radicais, como insubordinação civil e outras, né, greves e outras coisas. Então, não tem jeito para eles. Não tem jeito para eles. Porque se eles começarem a trazer gringo para ocupar as vagas, o que vai acontecer? Assassinato de gringo dentro do Brasil. Ou você acha que não? Vai acontecer. Vai acontecer isso. Os brasileiros não vão se matar entre si, mas os gringos, né, que vão ocupar a vaga de técnico, engenheiro, médico, etc., vão morrer na esquina. Esses caras são irresponsáveis demais. Esses caras que estão aí no poder são irresponsáveis demais. Não tem outro jeito. Rômulus, referendo revogatório que foi lançado ontem pela Frente Ampla Parlamentar Mista, teve a participação de Gilberto de Carvalho, que é um dos pensadores do PT, a participação do Roberto Requião, que esteve com a gente também ontem aqui pela manhã no programa. É a saída, não é, Rômulus? Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Com certeza é a saída, é o que a gente consegue ver. E eu acho que é uma ótima bandeira, mais do que pensar no resultado prático, é uma ótima bandeira, como você dizia, de mobilização, porque é algo que é de fácil compreensão pela população, como você disse, referendo revogatório, para revogar tudo que está aí. Então, é algo que, né, pode ter a capilaridade de chegar no povão. Eu acho que não só para o dia em que ele se realizar, como
uma bandeira de resistência ao golpe, arregimentando pessoas até a gente ter a massa crítica para realmente implementar essa agenda. Pois é, você que é advogado, Rômulo, e você que é especialista em direito internacional, aí a gente pode pegar o exemplo aqui da Islândia, aqui entre os países nórdicos, que houve o povo foi para a frente do parlamento, destituiu o primeiro-ministro, foi para um estádio de futebol, anulou a Constituição em vigor, reescreveu a Constituição e decretou moratória dos bancos. Sim. E ganhou agora, em última instância, contra os bancos holandeses e alemães, se não me engano agora, você precisa refrescar minha memória com isso. Eles ganharam na justiça e o povo disse, não vamos pagar esses juros aos bancos, não vamos pagar, e eles não vão atuar mais no nosso país e esses bancos estão proibidos. E a Islândia hoje tem uma das melhores qualidades de vida do planeta. Aí tem gente que fala assim, Rômulo, mas a Islândia é um país que tem uma população pequena. Eu quero saber de você o seguinte, quando um remédio está sendo produzido, ele é testado primeiro em seres humanos ou em ratos, que são cobaias? Em rato, depois em macaco, né? Exatamente. Então é o seguinte, todo projeto bem sucedido, ele começa numa população pequena, por isso que existe uma expressão projeto piloto. Já ouviu falar nessa expressão? O projeto piloto, ele é testado em pequenas doses, pequenas amostras, seja ela de cobaias ou de seres humanos, dependendo do que seja o estudo científico, para que depois ele venha para o macro. Uma pesquisa de opinião pública, ele não entrevista 206 milhões de pessoas. Ele entrevista 2.600 pessoas, que representa, dentro da matemática, uma probabilidade de amostra, e com base naquilo, os cálculos são feitos e quase sempre estão batendo. Por quê? Porque existe um projeto piloto que é esse traço da população. Então, não é preciso ser um país gigantesco para provar que é um sucesso o referendo revogatório e a intervenção popular. Certo? Um outro exemplo recente é a Venezuela. Certo? Mas, Rômulo, eu chamei você para falar. Eu falo pra cacete, desculpa aí, vá. Mas é bom. Vou ficar bebendo água aqui. Vou ficar bebendo água aqui. Beba água agora. Olha só, eu achei interessante, até você estava falando aí, mencionou o exemplo da Islândia, né? Após a crise de 2008, que o país foi à bancarrota, porque o governo inicialmente, né, assumiu toda a dívida do sistema financeiro, que entrou em colapso. Você sabe que isso me lembra um outro aspecto que é até interessante mencionar aqui no ar também, que foi o seguinte, semana passada surgiu um balão de ensaio, foi publicado lá no site Poder 360, de uma possibilidade de haver um novo resgate de bancos também no Brasil, a partir do ano que vem, um novo PROER, que nem teve o PROER do governo Fernando Henrique, que o Tesouro Nacional entrou para cobrir o rombo, né, as dívidas dos bancos, porque as pessoas imaginam que a partir do ano que vem, né, como a economia não cresce, os juros estão caindo, nosso sistema financeiro ele é viciado em juro alto, né? Ele vive aí há décadas com os juros reais mais altos do mundo. E como não há mais justificativa para isso, né, fica difícil manter com a economia em depressão, e pode ser que eles enfrentem a dificuldade de passar a conviver com juros menos absurdos do que atualmente, ainda muito altos, né, no comparativo com o nível internacional, mas mesmo assim menor do que aquilo com que eles estão acostumados. E aí eu até publiquei um artigo já para meio como vacina para esse balão de ensaio, que é o seguinte: você teve algumas experiências diferentes, né, naquela crise de 2008. Né? Nos Estados Unidos, o governo, primeiramente Bush, depois o governo Obama, eles entraram com caixa do Tesouro mesmo emprestando para os bancos. Né? Uhum. E aí os bancos, naquele momento, estavam no vermelho, tomaram dinheiro, e aí depois que eles voltaram a ganhar, né, aqueles lucros fabulosos que eles ganham sempre, eles devolveram, né, o empréstimo era sem juros, né, devolveram o dinheiro e tudo continua igual. Agora, na Inglaterra, o primeiro-ministro naquele momento, aliás, ele não era o primeiro-ministro ainda, naquele momento ele era como se fosse o ministro da Economia, depois ele veio a ser primeiro-ministro, que era o Gordon Brown. Ele fez uma ideia diferente, foi o seguinte: em vez de emprestar o dinheiro do governo da Inglaterra, ele obrigou os bancos a emitirem ações. Então, o governo deu dinheiro para os bancos comprando essas ações.
Então, na verdade, quando os lucros voltaram, o governo ganhou também, porque é muito fácil eles pegarem dinheiro quando eles estão precisando, depois devolver o empréstimo a taxa zero, custo nenhum, e depois, quando voltarem as velhas práticas. Mas na Inglaterra não. Na Inglaterra, o governo emitiu ações, obrigou os bancos a emitir ações e comprar. Então também era uma forma do governo sentar ali na reunião de acionistas, e meio que controlar, o olho do dono, o que está sendo feito com aquele dinheiro que foi empregado nesses bancos. Então, essa é apenas uma das coisas que eu alinhavei no artigo, avisando essa galera. Se eles vierem com essa história de Proer, a gente vai fazer muito mais parecido com Gordon Brown do que o que foi feito, ou quem sabe até como foi feito na Islândia, como você disse, entendeu? Dizer não e eles que se virem. Porque não dá para pensar novamente. Imagina, a gente já está num caos fiscal, com a dívida pública, com uma previsão de que em 2019 chegue a 100% do PIB, a seguir do ritmo atual, a economia não se recuperando, e agora eles pensando ainda em precisar entrar com dinheiro do Tesouro para socorrer banco. Então, nada disso. Vamos ficar de olho, porque isso por enquanto é balão de ensaio, mas é aquele se colar, colou, A gente tem que ficar de olho. Se colar, colou. Já tem muitos gritos aí de resistência de muitos deputados e senadores, o que é muito bom, porque o debate vai ficar vivo. Salvar banco nessa altura em que os brasileiros estão mergulhados no desemprego, estão mergulhados na impossibilidade de projeção do futuro, é dizer assim, olha, a gente está roubando mesmo, a gente é 1% e pode, e vocês é que morram. Aí a decretação oficial do Holocausto dos Pobres, que eu tenho muito, mas muito falado por aqui, não é verdade? Então, estão dizendo aqui que travou a conexão. É só falar de banco, né? Que estão dizendo. De banco e de rede social. De banco e rede social. Vamos ver aqui se travou mesmo, né? Eu estou checando aqui, porque eu tenho uma internet muito boa. Eu estou checando aqui no outro computador. Eu estou vendo aqui, você está no ar ainda, ué. Eu estou no ar normalmente. Estou no ar normalmente. Então, o pessoal que está travando aí deve ser a internet do Brasil aí. Não está travando. E é o seguinte, pessoal. Eu procuro fazer uma interatividade muito grande com você que acompanha aqui o meu programa, e eu procuro ler os comentários. Às vezes até eu me despeço, eu começo pensando uma coisa, fico lendo, me perco e tal, mas a internet é isso, tá? A internet é essa possibilidade de errar e consertar ao vivo e etc. Mas, por favor, antes de falar que está travando, que o som está ruim, compre uma internet melhor, faça uma assinatura melhor de internet, tá bom? Porque isso enche o saco, porque desprograma a gente todo aqui, tá? É muito disso. Só quando trava, eu sou o primeiro a ser avisado aqui, porque eu tenho 2, 3 monitores aqui. Mas, Wellington, deixa eu te comentar uma coisa com você. Tá. Como você sabe, eu estou na Suíça, então a minha internet é boa também. Ontem, quando você estava no programa com o Requião, eu estava com você no celular e estava com o computador aberto no programa. Você sabe que ele ficava caindo, tinha que dar reload, cair. Então, assim, não necessariamente, tem também essa hipótese de ser coisa das internet de pessoas, mas tem também esse problema, essa zona cinzenta com o Facebook, que nós não sabemos muito bem o que está acontecendo. Então, eu via no computador que caía, aí eu mandava rodar novamente e voltava. Mas, assim, direto ontem, direto. Então, realmente pode ser isso também, que é uma coisa que é independente de você, não tem o que você possa fazer. Pois é, logo hoje que eu vim de azul tucano para homenagear Gilmar Mendes e a Aécio, que estão namorando pelo WhatsApp, esse pessoal fica... Pô, vocês ficam criticando... Azul de Facebook também, Deixa a Aécio e Gilmar namorarem. Qual é o problema? O amor é lindo. Vocês ficam falando aí da homofobia deles e não sei o quê. Deixa os caras namorando. Qual o problema? O que é que interessa? O que é que Gilmar e Aécio conversam pelo WhatsApp a essa altura do campeonato, minha gente? O Brasil está prestes a perder o pré-sal. O pré-sal. Lembra disso? O Brasil está prestes a perder a floresta amazônica, a entregar a base de Alcântara. E vocês estão preocupados no namoro de Aécio Neves com Gilmar Mendes, que se a gente eleger um Senado que se respeite, 44 requiões, vamos botar no plural aí, a gente tira esse STF todo que está aí e bota um STF novo. Vamos nos preocupar com política, ao invés de ficar se preocupando com fofoquinha, não é? Se teve aquela coisa do, pegue no meu que eu pego no seu, entre eles dois. Pô, deixa os caras fazendo o que eles quiserem, que isso não me interessa. Isso não interessa a você, o namoro de Gilmar Mendes com o Aécio? Deixa! Viva o amor é lindo! Certo? O amor é lindo. Poxa, ou você acha que os gangsters não se amam? Eles se amam!
Existe amor do jeito deles, mas existe. Agora vamos falar de pré-sal, de mercado. Vamos falar que é o mais importante, né, Wellington? Vamos falar. Não vamos começar a falar sobre Gilmar Mendes e Aécio. Aécio é um morto político, porque Dilma vai ser candidata em Minas e vai engolir Aécio nas urnas. Ou você tem dúvida disso? Vai ser a grande vingança de Dilma, detonar aquele playboy de merda nas urnas. Gilmar Mendes é empresário. É empresário, ele não é juiz, ele é o advogado do STF, do PSDB, e é empresário. O STF é só o status que ele precisa ter. Vocês estão aqui preocupados com o namoro de Gilmar Mendes e Aécio Neves? Deixa os caras namorando pelo WhatsApp. Isso aí é factoide, para desviar o foco. O negócio é pré-sal. Entendeu? Quando todo mundo vier falar, e Gilmar Mendes com pré-sal. É isso. Referendo revogatório. Referendo revogatório. Votar no deputado certo. Votar no senador certo. É isso que transforma. Eu quero lá saber se Aécio cheira cocaína, se ele namora com Gilmar Mendes. Isso vai mudar minha vida em quê? É mais um cheirador, mais um gay. Certo? Nada contra um, nem contra o outro. Mas o que eu quero dizer é que isso não tem relevância nenhuma, se é isso que está acontecendo. Se for isso, eu não estou dizendo que é isso que eu não vi. Não tem o filme ainda, todo mundo diz, né? Aí, ó, há convicções, mas não tem provas. Rômulos, voltando ao referendo revogatório, Gilberto de Carvalho, no seu discurso ontem, Gilberto Carvalho falou assim, olha, temos que plantar na semente, a semente na cabeça do brasileiro sobre a possibilidade de referendo revogatório para que isso não seja, ele não falou com essas palavras, mas para que isso não seja distorcido e que plantem uma nova narrativa sobre isso. Então é muito bom que a gente fale sobre referendo revogatório nesse momento em que esse governo que está aí, que chegou ao poder através de um golpe, é reprovado por 97% da população. Sim. Então, vamos trabalhar então nessa perspectiva também, né? Além da revolução digital, que já está viva, inclusive. Sim, e como eu falava, né, é uma bandeira de mobilização. Então, não só para o momento em que nós finalmente realizarmos isso, através, né, da consecução desse referendo, mas até lá, acho que é uma coisa de fácil compreensão das pessoas. E como você mencionou, lá estava o senador Requião, com quem nós conversamos ontem, e também o Gilberto Carvalho, que é uma figura muito próxima ao presidente Lula. O presidente Lula que já mencionou, inclusive, nos seus discursos, o referendo revogatório. Então, realmente, essa pode ser uma bandeira de união de todas as forças que estão se levantando contra o golpe, né, contra a perda de direitos e contra o roubo do Brasil com o que está sendo feito com pré-sal. O Wellington, você falava desse tema, né, porque isso é o mais relevante, né, em relação de todos os roubos dos quais nós estamos sendo vítima. Eu acho que o mais descarado é o do pré-sal. Inclusive, é o do momento, né, com a análise dessa medida provisória da isenção fiscal, né, que está dando incentivos fiscais. Imagina, como se precisasse. O senador Requião mencionava isso ontem no programa, né, dando incentivos fiscais para as petroleiras virem para o Brasil. Tudo isso entre aspas, porque elas têm todo o interesse em vir. É um petróleo de alta qualidade e onde não há mais risco exploratório nenhum, porque todo mundo sabe que o petróleo está lá e que o petróleo é bom. Aí, né, ali, como você falava no início do programa, né, o lobista lá soprando no ouvido do relator, né, que infelizmente é do meu estado, né, né, que foi denunciado no ato pelo senador Lindbergh Farias. Agora, eu queria mencionar uma coisa, eu até mencionei isso ontem para o senador Requião também, que o meu blog ele tem uma fonte muito boa, que é um executivo da indústria do petróleo, né, trabalha para uma multinacional, inclusive, da indústria do petróleo, só que ele tem o defeito de ser brasileiro, de amar o país, né, de ser um patriota. Então, ele acaba sendo um agente duplo e me passa, né, as informações de dentro, dos bastidores do pessoal. E ele me falava, né, ele conversando comigo, ele me falou que as estimativas, né, que essa medida provisória que está passando agora, está sendo analisada para conversão em lei no Congresso, que foi essa em que apareceu o lobista da Shell, ela trata, né, as pessoas estão trazendo estimativas dizendo que mesmo os deputados da oposição, o deputado Henrique Fontana do PT, ele lá protestava, né, junto ao senador Requião também estava falando que poderia haver perdas de mais de R$1 trilhão, né, mas mais ou menos da ordem de R$1 trilhão até 2040, né,
que é o prazo de vigência dessa renúncia fiscal, mas ele me dizia que, na verdade, é muito maior do que isso, né? O que vai perder é quase 3 vezes mais, porque na análise dessa medida provisória, lógico, de uma maneira deliberada, eles não estão acrescentando os estudos dos impactos, né? Que é para ninguém, eles estão passando essa medida provisória a jato, nessa medida provisória do roubo. Uhum. E ele me falava, eu vou ler só aqui a chamadinha que eu fiz para o artigo para você ter uma noção do tamanho do roubo, né? Eu acabei de publicar hoje de manhã, eu pedi para ele pegar esses comentários dele e transformar num artigo. E aí eu publiquei no blog hoje de manhã, ele dá o seguinte título: A entrega do pré-sal e os efeitos nefastos da MP 795 sobre a economia. E aí ele diz o seguinte, o resultado da MP seria uma renúncia fiscal direta de 1,3 trilhões de reais até 2040, e não 1 trilhão, como sugeriu a assessoria parlamentar do Congresso. Somando a renúncia fiscal direta com a indireta, 1,99 trilhões de reais, o montante atingiria 3,3 trilhões de reais até 2040. Pois é. Então é 3 vezes mais do que as pessoas... Olha, 3,3 trilhões e ainda tem imbecil, não existe outra possibilidade, não é canalha, porque o Luiz Cláudio é muito polido e ele usa essa palavra canalha na expressão máxima da angústia dele, tá? Canalha, assim, é uma coisa que é o máximo que ele consegue. Eu posso falar. É um imbecil completo. Que tem imbecil que ainda diz que o pré-sal não existe. Certo? Não vamos permitir que entreguem o pré-sal. Olha, isso aí é uma condição sine qua non para a existência do Brasil. Referendo revogatório, o David e os demais colegas dos sindicatos dos petroleiros do Brasil, que estão aí nessa batalha, que estão me assistindo agora, nesse momento, e eu tenho o maior prazer de poder sempre estar debatendo política com o pessoal da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e fui convidado pelo David, muito obrigado, David, para ir para Salvador, para a Confup, né, que é o Congresso Nacional da FUP, que aconteceu este ano. Então, nós conversamos muito sobre política, e nós sabemos, a luta não é agora a luta por coisas que esse governo esteja fazendo. É uma consciência coletiva. Porque eles são tão burros que eles estão assaltando, como o Luiz Cláudio falou, na tática do ladrão de galinha, que eles não vão ter a menor possibilidade de ter uma base de sustentação social, nenhuma. Porque o que eles chamavam de classe média, que apoiou eles, que nunca foi classe média, já não consegue mais ter uma vida boa. Eles estão importando mão de obra para evitar greves, e o poder da greve, você sabe que paralisa um país. Eles estão importando para evitar isso, não vão conseguir, porque a violência vai crescer. E se a gente conseguir politizar a violência, essa violência vai ser canalizada contra essa mão de obra, e aí é uma questão de guerra mesmo, certo? Porque a pessoa vai estar defendendo o seu emprego, a sua família, contra um estrangeiro que foi colocado por uma quadrilha que está no poder. Então, um estrangeiro que for para o Brasil tomar emprego de engenheiro brasileiro, ele vai morrer. Isso vai virar guerra. Esses caras são irresponsáveis demais. Eles pensam que no papel a coisa funciona redonda. Eles disseram que a economia brasileira ia melhorar. Eles apostaram nisso. E a economia não melhorou. O golpe foi para o espaço quando a economia não melhorou. O povo não dá a menor credibilidade a esse governo. É um governo zumbi que está aí. Olha, o governo é tão ridículo que eu recebo aí convites de diplomatas, etc., para a realização de alguma coisa aqui na Suécia partindo desse governo. Eu sequer respondo os e-mails, assim, porque eu não vou dar a mínima atenção a esse governo ridículo que está aí. O que é que eu faço? Eu pego a carta em inglês de Requião, avisando que quem comprar produto de roubo é ladrão e vai perder. É o que eu tenho feito com o pessoal que mora fora do Brasil. Então, quando a gente fala sobre resistência hoje, aí você fica viajando no que a Globo noticia, no que o UOL, o Band, SBT noticiam, e ficam se perdendo de vista, o mais importante. Esse governo está fazendo coisas absurdas? Está. Mas a pergunta é, ele tem legitimidade? Não.
Não tem legitimidade. Se não tem legitimidade, não vamos aqui trabalhar com outra perspectiva que não seja do referendo revogatório. Antes do referendo revogatório, a gente já pode construir a revolução. Eles não têm mais base hoje para conter uma revolução. Basta que Lula, que é o maior líder político brasileiro, chame o povo para as ruas. A gente derruba Temer, Globo, STF, tudo amanhã. Basta que só Lula. É por isso que eu torço para que Lula entre para a história, não como Mandela, que foi preso injustamente. Eu quero que Lula evite que os bandidos continuem destruindo o Brasil, destruindo a justiça, destruindo a esperança de um povo. Por isso, Lula, é que eu faço todos os dias esse apelo agora a você. Você é o líder. Chama o povo, fale mais em referendo revogatório e vamos construir um Brasil. Dá tempo, ainda dá tempo. Vamos lá, Rômulus. Que fale mais, inclusive, também, como ele falou naquele dia, né, no ato lá no Rio de Janeiro, em defesa das estatais, fale mais em soberania, em projeto de desenvolvimento autônomo, porque Lula, afinal, ele não só fala disso, né? Ele representa, ele praticamente encarna esse sonho brasileiro de independência. Todo mundo lembra, no governo Lula, da política externa de Celso Amorim, né? Ativa e altiva. Todo mundo lembra do desenvolvimento da tecnologia, dos investimentos na Petrobras, que levou à própria descoberta do pré-sal. Então, ninguém tem mais autoridade do que ele para empunhar essa bandeira, né? Ele próprio, ele encarna esse sonho de, né, até em nível pessoal, o sonho de ascensão do Brasil e da brasilidade. Então, ele realmente aderindo a essa bandeira é imbatível. Pois é, a bandeira do referendo ele já aderiu, como você mesmo colocou, e a gente já comentou aqui em outros programas. Lula tem falado muito sobre soberania nacional, sobre referendo revogatório, o que já é um grande alento, certo? A questão é que algumas coisas podem ser evitadas. Por exemplo, vender a Eletrobras, eletronuclear, permitir a construção de base militar americana e transformar isso em território americano dentro do Brasil. Tudo isso é possível impedir que aconteça agora, para evitar que a luta imponha negociações com ladrões, porque quem está comprando isso é ladrão também. Mas é complicado você romper com diferentes países como eles estão fazendo. Estão vindo agora para a Suécia, para cá, para tentar vender mais fatias do Brasil. Certo? Sim. Estão vindo para cá, vão para a Suíça depois. Então, é uma coisa, eles estão distribuindo, para não ficar só focado nos Estados Unidos, porque não é mais uma coisa de bandeira, é o mercado que as meninas gozam quando falam na Globo, o mercado internacional que não tem fronteira, não tem bandeira, eles querem se dar bem e estão invadindo o Brasil. Temos que botar essa cambada de canalha para fora, certo? Todo mundo. Criar Nióbel-Brás, que está em solo brasileiro. Basta um presidente brasileiro criar Nióbel-Brás, que quebra a Bolsa de Valores no dia seguinte. Você sabia disso? Se criar Nióbel-Brás, estatal brasileira Nióbel-Brás, quebra a Bolsa de Valores no dia seguinte. Basta esse ato. Toma o pré-sal de volta, cria a Nióbel-Brás, enche o Brasil de grana e o brasileiro, dá educação a esse povo, uma educação voltada para a defesa do Brasil e dos interesses brasileiros. Quem falar que o sonho do filho é chegar aos 15 anos e conhecer Disneylândia vai ser expulso, né? Ou vai para um hospício, certo? Temos que fazer uma coisa muito radical para evitar essa loucura que está acontecendo no Brasil. Porque tudo isso, desde Xuxa, com programa infantil, Luciano Huck nas tardes de sábado, Faustão nas tardes de domingo, tudo isso foi construção de uma alienação. Essa massa de alienados, de analfabetos políticos, decorre exatamente dessa construção, que foi estratégica. Então a gente não pode combater essa alienação com carícia. Tem que ser com uma medida muito dura, para dar o choque de realidade, para que eles caiam na real. Então, é inevitável, para que o Brasil seja uma nação, que aconteça o quê? A revolução. Essa palavra eu vou dizer todos os dias. E essa revolução passa por negar esse governo, que não é desobediência civil, porque nós não reconhecemos eles, é insubordinação civil. Insubordinação civil. É diferente. Insubordinação é eu não aceito você como meu chefe. Porque desobediência civil significa
que você está desobedecendo o seu chefe. Ele não é meu chefe, porque eu não reconheço ele como nada. Primeira coisa, insubordinação civil. A segunda coisa é revolução. É tomar mesmo, invadir Brasília, certo? E dizer aqui vocês não entram mais e acabou a história. E vamos reescrever essa Constituição aqui, porque vocês estão roubando para o seu grupo e o Brasil é muito maior do que o seu 1%. Essa é a segunda. E o terceiro, referendo revogatório. Não há outros caminhos. Esses caras não tiveram pena, entraram com golpe, são ladrões, estão roubando, estão vendendo, destruindo. Não dá para negociar com ladrão. Não dá para negociar com ladrão. São 3 passos, assim, indispensáveis para o futuro do Brasil. E tem que ter coragem, mas os políticos, ao invés de ficarem abrindo live do Facebook para ficar lendo notícia e lamentando, os políticos têm que tomar a frente e chamar o povo. Os políticos não podem pensar em eleição. O único político brasileiro hoje que não pensa em eleição é Roberto Requião. É Roberto Requião. E se fosse candidato hoje, no Paraná, seria o governador com um pé nas costas. Mas como eu falei a ele ontem, e eu acho que muita gente pensa da mesma forma que eu, Requião é muito maior do que o Paraná hoje. Do ponto de vista político, da importância dele na política brasileira. Então, nós precisamos de políticos que atuem com força, e não políticos chorões. Políticos chorões. Eu achei muito bom, e gosto muito do Lindbergh Farias, para que fique bem claro, o que ele fez contra o lobista. Mas ele se lamentou muito naquele... Ele é senador, ele tinha que botar aquele cara para fora, tinha que chamar a polícia do Senado para dizer que ali era um crime, que era um flagrante de crime, que tinha que prender, porque lobby não é permitido. Ele tinha que politizar muito mais aquele ato. O vídeo viralizou, mas não da forma que deveria. Porque é preciso perder esse medo de falar a palavra revolução, minha gente. Todos os países que viraram países dignos tiveram que passar pela revolução. O Brasil está invadido pela CIA, pelos Estados Unidos, que atuam para o mercado financeiro. O Brasil hoje é o principal paraíso de drogas do planeta e ninguém comenta isso na imprensa. A droga que antes era Colômbia, é tudo no Brasil hoje. Por causa dessa turma que está aí facilitando a vida dos traficantes, quando não são eles os próprios traficantes. Então, a gente não pode permitir que o Brasil vire isso, um terreno ocupado. Nós somos 206 milhões de pessoas, no máximo 1 milhão é que está com esses caras aí. No máximo 1 milhão. Temos que promover essa revolução e é já. Os sindicatos precisam trabalhar com isso, as organizações. Agora estão dizendo aí que o Boulos quer ser candidato à presidência. Porra, Boulos, você que é candidato à presidência, você primeiro tem que tentar ser vereador de São Paulo para ver se deu certo. Para com essa loucura. Ô Boulos, para com essa loucura. Você vai concorrer com Lula, você é louco. Você é louco, Boulos, de concorrer com Lula, vai rachar uma base. Ou vai para o PSOL, não é? Que a melhor coisa que a direita tem no Brasil é o PSOL. Não é? É o partido que melhor trabalha para a direita. Vai para o PSOL, Boulos? Vai para o PSOL para falar mal de Lula e ganhar 15 segundos na Globo? É isso que você vai fazer? Fale sério. Então, vamos falar sobre coisas muito mais radicais. Porque eles são radicais. A baderna está no poder. E contra a baderna nós temos que lutar. Rômulo, vamos falar para encerrar o programa, tá? Ok. Wellington, eu só queria comentar essa questão da candidatura do Boulos, que você falou. Tempos atrás eu tinha até tido essa discussão lá no blog com alguns leitores. Eu noto que o Boulos é uma pessoa, uma liderança nova, que ele tem uma ambição política, nada disso é ilegítimo. Agora, o que acontece? Essa próxima eleição, ou esse processo eleitoral, digamos que a eleição mesmo, a gente ainda não sabe com certeza se vai ter, mas enfim, a disputa política próxima que vai se dar em 2018, não sabemos ainda em que termos, essa disputa ela é relevantíssima, ela é uma disputa de vida ou morte pelo Brasil. Então não é uma eleição qualquer em que você
admite, né, todas as candidaturas legítimas no primeiro turno para ver uma aliança no segundo turno. É um momento em que realmente, mais do que nunca, a gente precisa da união entre todo mundo que está vinculado a um processo, né, de independência do Brasil, um processo de soberania, um processo de desenvolvimento autônomo, porque realmente, se o golpe se consolidar a partir do ano que vem, realmente eu acredito que seja quase irreversível o dano que vai ser praticado. Então, realmente, eu acredito que todas as forças devem se unir. E o Boulos, é legítimo que ele tenha a aspiração que ele tiver, enfim, política. Mas, acima da ambição pessoal dele, eu acredito que ele, como, né, com uma liderança, inclusive está em contato com a população mais carente, ele tem que ver o que é mais importante nesse momento, né? Então, eu não sei, né? O pessoal fala em pré-candidatura dele pelo PSOL, não sei se isso vai se verificar no futuro, mas realmente eu não vejo isso como algo positivo na grande luta que vai ser travada no ano que vem, né? Dividir a esquerda, eu acho e até pensando pelo lado pessoal dele, né? Ele que tem visivelmente tem aspirações maiores. Sendo um momento tão dramático, né, na disputa política, para que ele vai antagonizar com Lula, entendeu? Porque, obviamente, lógico, o futuro a Deus pertence, mas parece claro que ele não tem chance de crescer muito, de ir ao segundo turno. Para que ele vai antagonizar, no momento histórico dramático do Brasil, a figura mítica, né, a figura de Lula? Ele vai criar uma antipatia grande no maior eleitorado de esquerda. E ele, pensando no próprio futuro dele em nível pessoal, não tem por que ele fazer esse movimento nesse momento. Eu acho que realmente não é bom nem para a luta e nem para ele em nível pessoal. Não é, porque é uma coisa muito simples. Olha, tenho até alguma simpatia pela iniciativa dele com a Frente Povo Sem Medo. Não é? Eu acho que alguma iniciativa como essa tem que ser, inclusive, multiplicada no Brasil. Agora, daí a você pensar... o problema é a São Paulo-centrismo. O político de São Paulo... Você vê o caso do Dória, um exemplo... E desculpem aí os paulistas que estão acompanhando o programa, mas tem político de São Paulo que pensa que ele é vereador em São Paulo, mais votado, ele já quer ser presidente da República. O cara pensa que São Paulo é o Brasil. Aí por isso que quando o Lula faz pelo Nordeste, o Norte e o Nordeste elegem Lula, não é? Eles não entendem por que é que Lula foi eleito. Porque em São Paulo, na bolha do tucanistão, ninguém fala deles, da oposição, só falam em tucano. Então, por isso, São Paulo, é o seguinte, vou explicar uma coisa a vocês de São Paulo e políticos de São Paulo. Vocês são um Estado brasileiro, certo? Existem outros estados dentro do Brasil. Vocês são um dos estados brasileiros. Então, se você é vereador da cidade de São Paulo, capital, você é vereador de uma cidade, de um estado do Brasil, entendeu? Você não é presidente da República. Se você é prefeito de São Paulo, você não é presidente da República. Você é prefeito da capital de um estado do Brasil. Tá entendendo? Bote isso na cabeça. O Brasil não é São Paulo. O Brasil não é São Paulo. São Paulo-centrismo é loucura que botaram na cabeça de vocês em 1922, 1929 e tal, que queriam separar São Paulo do Brasil. Tirem isso da cabeça. Esse golpe aí é um pouco disso, né? Querendo transformar São Paulo no Brasil, reduzir o Brasil a São Paulo, mesmo assim matando o paulista pobre de fome. São Paulo vai virar escritório da entrega nacional. E o Brasil é muito mais do que isso. Você percebeu, você que é político, paulista que está me assistindo, tire essa loucura da cabeça de discutir o Brasil com base no umbigo de São Paulo, porque São Paulo não é umbigo do Brasil. Até porque o modo de produção mudou, não é mais a indústria, que a Fiesp, como colocou ontem o Rômulus, o próprio presidente da Fiesp não vive de indústria, ele vive de alugar galpões, ele aluga galpões, então é um cara que não produz nada. Então, não pense que a política de São Paulo é a política do Brasil. Existe no Nordeste, existem vários estados, existem grandes nomes. De lá saiu Lula, que foi para São Paulo, mas é nordestino e por isso ele tem essa base, certo? Então, cuidado, você que é político de São Paulo. Você pensa que se a Folha de São Paulo escreveu isso, o Brasil todo acabou. Não, foi ali, restrito àquele universo de vocês. O Brasil é muito maior. Então, acabem com essa loucura do São Paulo-centrismo, porque senão vocês nunca vão pensar o Brasil. Inclusive, eu incluo aí, viu, o Haddad, que é um cara que eu gosto muito, tem muito potencial,
mas me vem com as cargas d'água terríveis às vezes, dizendo que a disputa vai ser direita contra extrema direita. O cara fica ali lendo as coisas de São Paulo, debatendo as coisas de São Paulo e pensa que o Brasil é isso, e direita e extrema direita. Vá em determinados estados do Brasil e pergunte quem é Dória na fila do pão, quem é Bolsonaro na fila do pão. Isso é voto, minha gente. Entendeu? Isso é voto. Então, Haddad, esqueça o que lhe ensinaram na escola de economia lá dos Estados Unidos, né? Porque eu sei o que é que eu estou falando. Tá? Eu sei, certo? Todo brasileiro que foi para a escola de economia, que o Haddad foi, que a própria Dilma passou por lá, acaba agradando o mercado, certo? Então vamos parar com isso, certo? Tem aqui uma pessoa mandando pedir, Wellington, não precisa pedir perdão, sou de São Paulo e sei das inconsequências que os paulistas causam, o inconsciente coletivo que pareia o Estado, que o mercado é o que vale, é o que dá. Isso foi o André Luiz Deodato. Pois é, eu nem falei do paulista como todo, eu falei do político paulista. Não é isso mesmo, Rômulo? O São Paulo-centrismo tem que acabar, não é? Eu acho até que um ponto importante dessa questão que você falava, você mencionava, né, que viu ali escrito na Folha de São Paulo, ele acredita que aquilo é uma verdade nacional. Eu acho que esse ponto que você menciona é muito importante, porque essas pessoas que vivem nessa bolha acostumadas a verem essa sobre-representação da mídia. Né? Um minuto só, Rômulo, está dando um erro aqui? Rômulo, dá só um tempo aqui, que está dando um erro aqui. Pronto, pode falar, Rômulo. Posso falar agora? Posso falar, desculpa, foi um erro aqui técnico, não sei o que aconteceu, disparou aqui o vídeo, vá. Sem problema, desde o início, então, de novo? Sim, pode voltar, sobre São Paulo. Sim, pois não, você mencionava, né, que algo que ilude esses políticos paulistas é, né, a importância que eles dão, algo que eles veem escrito na imprensa paulista, então, ou no Estadão, ou na Folha de São Paulo, ou na Veja, porque nós vivemos no Brasil uma doença, né, da concentração da mídia, então nós temos lá as 4, 5 famílias que controlam a mídia, todas elas estão no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, no Rio só sobraram os Marinho e o resto inteiro, né, em São Paulo. Então, você tem a sobre-representação das opiniões dos colunistas, dos analistas, todos desse eixo Rio-São Paulo. Você não ouve a opinião nacional. Então, eles tendem, por esse viés, a crer que aquilo é a opinião do Brasil, quando não é. É evidente que não é. Você veja, até uma experiência em nível pessoal, eu até comentei isso um dia no blog. Eu vim a descobrir o Rio Grande do Sul só por escrever o blog, porque eu comecei a ter uma prevalência tão grande de comentaristas gaúchos, e eu que cresci no Rio de Janeiro, eu também fui preso por esse viés, por essa bolha, né? Eu não fui nunca exposto, crescendo, né? Ouvindo pessoas do Nordeste falando, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Norte, pessoas do Centro-Oeste. A gente só ouve ali a Miriam Leitão, todo mundo ali, né? Os analistas do Rio e de São Paulo, e só. Então, as pessoas tendem a crer, quem assiste a mídia brasileira, que esse é o universo, que aquilo é a síntese do Brasil. Quando o Brasil é muito mais do que isso. E aí, como você falou, a pessoa fica, né, essas pessoas que vivem dentro dessa bolha ficam chocadas quando veem, né, dentro daquela bolha, elas veem, né, Lula sendo triturado, trucidado dia a dia, e, de repente, elas veem aquelas imagens maravilhosas da caravana pelo Nordeste do Lula, né, sendo abraçado pelo povo, atraindo multidões, e eles não entendem nada. Porque é isso, eles estão presos dentro de uma bolha midiática. Exatamente. Então, vamos acordar, vamos promover a revolução. Tem que acabar o programa. Vou fazer o seguinte, olha, você está me assistindo aí agora, eu vou encerrar esse programa aqui, o Cafezinho no WC, e volto em outro live imediatamente, 2 minutos depois, 5 minutos depois, no máximo, tá bom? Para conversar sobre São Paulo, sobre o São Paulo-centrismo, que foi um papo que rolou aqui agora e que vai rolar, que vai render muito para a gente conversar. Mas eu tenho que terminar o programa antes, senão a gente não consegue subir depois nas outras páginas, porque o tempo já passou de 1 hora e não dá para fazer o vídeo no YouTube, no Vimeo e nos outros canais que a gente está subindo para não ficar refém do Facebook, tá bom? Então, obrigado aí, Camila, pelo toque. Vamos botar a musiquinha do Eduardo Zeck. O cocô de hoje, quem é o cocô de hoje? Diga aí, você fica à vontade para escolher, Rômulo. Quando você está aqui, eu deixo. O cocô de hoje, bom, esse eu acho que é o concurso e quase todo dia a gente pode dar, os entreguistas. Os entreguistas, aqui, pronto. Os entreguistas. Então, pronto, vamos botar só os entreguistas agora. E aí, a gente volta com outro live daqui a pouquinho, tá combinado, Rômulus? Combinado. Valeu, então vamos nessa, vamos cantar. Se é no banheiro que eu me sinto feliz. O que é que eu faço se é no banheiro que eu me sinto feliz?
Os entreguistas aqui, ó. Os entreguistas. Desceu. Desceu. Pois é. Eles querem entregar, a gente vai tomar de volta o Brasil não é deles. E é isso que está decretado aqui no programa de hoje. Rômulo, obrigado pelo programa de hoje. Olha, pessoal, não desconecte não. Eu vou voltar agora mesmo. Você fica aqui no cafezinho, eu vou compartilhar também no Botando Pilha. E a Camila e o pessoal da equipe e os outros colegas, o próprio Rômulo, vai compartilhando nas outras páginas e a gente vai voltar, porque o papo tá bom. Vamos falar sobre São Paulo e sobre essa necessidade de uma mudança de postura, tá bom? Vou voltar mesmo, daqui a 3 minutos no máximo. Um abraço.